Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Mais uma vez estamos aqui, 31 de julho, último dia do mês. Até aqui o Senhor nos tem ajudado com a sua vida e as suas infinitas misericórdias. Como nós sempre falamos, o Senhor é rico em misericórdias. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Por isso estamos aqui. E hoje vamos ler os provérbios. Logo no início do programa, desfrutamos dos provérbios e mais um texto maravilhoso. Então, o provérbio de hoje diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Provérbios 20:12. Creia nos profetas. Moisés se sentia incapaz de realizar a tarefa que Deus lhe encarregara, que era tirar o povo de Israel do Egito. Ele tentou recusar dizendo que nunca foi eloquente, pois era pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo? Ou quem faz o mudo, surdo? Ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Êxodo 4, 10, 11. Deus pode fazer um surdo ouvir e um mudo falar, pois ele fez tanto o ouvido quanto a boca. Quando Jesus enviou os 12 apóstolos para pregarem acerca do reino dos céus, recomendou-lhes de que não precisariam cuidar em como ou o que falar, caso fossem levados à presença de governadores e reis, pois o Espírito de Deus é quem falaria neles. Então, estão em Mateus 10, 18 e 20. Quando Deus envia o seu profeta para falar, ele põe a sua palavra na boca dele. Paulo pediu oração aos Efésios para que lhe seja dada no abrir da sua boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6,19. Portanto, creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos seus profetas e você prosperará. Segundo o livro das Crônicas 20:20. Até amanhã, se o Senhor nos permitir, e nesse mesmo horário estaremos de volta. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Lauriene Jesur. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Um bom dia a todos. Iniciaremos a leitura do alimento diário. Leitura bíblica, João capítulo 14, versículo 3, capítulo 17, versículo 21 ao 22, versículo 24, Efésios capítulo 2, versículos 21 ao 22, capítulo 4, versículo 15 ao 16, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5.
ler com oração, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João, capítulo 17, versículo 21. União orgânica. Cristo estava no Pai, portanto nossa relação com o Pai é sempre em Cristo, o caminho. Jesus disse aos discípulos que iria preparar um lugar para recebê-lo para si mesmo. Onde ele estivesse, isso significa que precisava morrer e ressuscitar, a fim de nos receber para si mesmo. João capítulo 14, versículo 3. Ele também disse aos seus discípulos: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 4. Tomé, porém, contestou: Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Versículo 5. E a resposta de Jesus foi: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 6. O caminho para se chegar ao Pai é o Filho. Por isso, em todo o Novo Testamento aparece a expressão em Cristo, porque nossa relação com o Pai é sempre em Cristo. Jesus veio à Terra como Verbo, a Palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Aqui o verbo habitar equivale ao substantivo tabernáculo, que significa estabelecer ou amar um tabernáculo. Jesus veio amar e edificar um tabernáculo, um lugar de habitação para Deus. No Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Isso mostra que a igreja é um organismo vivo, porque ela é do Deus vivo. Cristo é o caminho e, por meio de si mesmo, introduzir-nos em Deus, a fim de nos tornar membros do seu corpo para a habitação de Deus no Espírito. Esse edifício, que é a igreja, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual nós juntos estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versículos 21 a 22. A edificação do corpo de Cristo é responsabilidade de todos os membros. Portanto, nossa missão é edificar a igreja, o corpo de Cristo, sem esperar que outros o façam por nós. Precisamos ser aperfeiçoados para edificar a igreja, o lugar de habitação do Deus vivo, para Ele, porque Ele deseja estabelecer esse lugar de habitação mútua entre Ele e os homens. Efésios capítulo 4, versículo do 15 ao 16. Somos o material de edificação para Deus. Somos as pedras vivas e o sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Não é por acaso que o nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco, foi dado a Jesus e profetizado por Isaías no Antigo Testamento. Mateus, capítulo 1, versículo 23. O objetivo de Deus é introduzir-nos em si mesmo para formar uma habitação mútua que culminará na Nova Jerusalém, o resultado glorioso dessa edificação espiritual. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizer: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Apocalipse, capítulo 21, do 2 ao 3. Que honra! Deus habitará com os homens por toda a eternidade.
Na versão da Bíblia de Jerusalém, a frase Deus mesmo estará com ele é traduzida para ele, o Deus com eles. Será o seu Deus, Deus com eles. É um nome composto. Na eternidade, não será só Deus, mas será Deus com os homens. Jesus Cristo veio para fazer esse trabalho. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. João capítulo 10, versículo 30. Entendemos pela lógica humana que duas pessoas têm a mesma opinião e a mesma maneira de pensar. No máximo, duas pessoas conseguem ser um no campo das ideias. Aqui, porém, é uma unidade diferente, porque é uma ligação orgânica. De fato, o Filho está no Pai e o Pai está no Filho. Ambos são um só. E nós também seremos parte dessa unidade com o Pai e com o Filho. Deus deseja inserir-nos nessa unidade orgânica. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que veja a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. João capítulo 17, versículo 24. Essa unidade orgânica é misteriosa, mas ocorrerá conosco, o Pai e o Filho, e nós seremos um. Pega um papel e uma caneta e escreva a frase que mais tocou no seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado acima. Senhor Jesus, a frase que mais tocou no meu coração é: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Um bom dia a todos. Jesus é o nosso Senhor. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti, como boa terra. Bom dia, amadas irmãs, queridas ouvintes. Você que está chegando agora, seja bem-vinda ao nosso programa Mães Amorosas. Você que já está com a gente há algum tempo, que bom que você está aqui com a gente, que nós estamos desfrutando da palavra do Senhor, né? Hoje nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo 29. Eu espero que você tenha ganhado, né, de toda a palavra que a gente leu até agora. Nós já estamos terminando, né, o livro de Crônicas. Faltam apenas alguns capítulos. E isso é tão maravilhoso, né, irmãs? Porque quando a gente começa a ler lá em Gênesis, a gente olha para a grossura do livro, né? E a gente fala, puxa vida, como que eu vou conseguir chegar a ler tudo isso, né? E é assim, irmãs, é um dia de cada vez, né? Um pouquinho de cada vez. Então, nós estamos nos alimentando da palavra como um maná, uma porção diária, né? E assim nós vamos caminhando, né? E o Senhor vai falando conosco e vai nos orientando, vai nos dando direção, luz, né? Vai nos advertindo na sua palavra. E isso nos leva mais para diante da tua presença e assim com a palavra que nós desfrutamos no nosso dia a dia, mais as reuniões que a gente tem nos finais de semana com a palavra profética, né? Tudo isso, né, é alimento espiritual para nós, né? E assim que nós crescemos, nos alimentando da palavra do Senhor, né? Então, irmã, você que começou hoje, não fique desencorajada, né? Porque você pode começar a ler a partir de hoje, o capítulo 29, né? E o ano que vem você começa Gênesis junto com a gente. O importante é você perseverar, né? Naquilo. Se você só conseguiu entrar agora, amém. Não se preocupe com o passado. O Senhor, no seu tempo certo, vai fazer você desfrutar do que a gente já leu. Mas é importante que você esteja desfrutando agora, a partir de hoje, amém?
Seja bem-vinda! Senhor Jesus, nós te agradecemos por todas nós que estamos aqui desfrutando do Senhor. Te agradecemos também pela irmã que entrou agora e que a partir de hoje ela possa estar com a gente, desfrutando dessa palavra que é viva, essa palavra que faz a obra, essa palavra que de transformação, que nos molda, que muda a nossa vida, né? Que essa palavra possa estar presente na vida de todas nós. Oramos pelo programa Mais Amorosas, que a cada dia ele possa alcançar mais pessoas. Muito obrigada, Senhor, Tu és a palavra, Tu és o caminho, a verdade, a vida, Tu és o eu sou, tudo que nós precisamos Tu és. Não precisamos acrescentar nada, nem diminuir nada, porque a Tua palavra é verdade. Aleluia! Louvado seja o Senhor, santifica-nos na verdade. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amadas, então, o roteiro do dia 31 de julho é 2 Crônicas, capítulo 29. E, na sequência, a irmã Lene continuará a leitura com Salmos 24, Provérbios 20 e Romanos 14. Bem? Vamos abrir a nossa Bíblia e o nosso coração. Capítulo 29, versículo 1. O reinado de Ezequias de Judá. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: Escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro, porque nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Também fecharam os portões do pórtico, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e Jerusalém. E ele os transformou em objeto de espanto, de horror e de vaias, como vocês estão vendo com os seus próprios olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e por isso os nossos filhos, as nossas filhas e as nossas mulheres foram para o cativeiro. Versículo 10. Agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor, Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para serem os seus ministros e queimarem incenso. Os levitas purificam o templo. Versículo 12. Então se levantaram os seguintes levitas: Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, dos filhos dos Coatitas. Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel, dos filhos de Merari, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá, dos filhos de Gerson. Sirri e Jeuel, dos filhos de Elisafã, Zacarias e Matanias, dos filhos de Asaf. Jeuel e Simei, dos filhos de Emã, Semaías e Uziel, dos filhos de Gedutum. Congregaram os seus irmãos, santificaram-se e vieram cumprindo a ordem do rei, segundo as palavras do Senhor, para purificar a casa do Senhor. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para a purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor, e os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora, ao vale de Cedron. Começaram a santificar no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia do mês chegaram ao pórtico do Senhor.
Em 8 dias santificaram a casa do Senhor, e no 16º dia do mês terminaram. Então foram falar com o rei Ezequias no palácio e disseram: já purificamos toda a casa do Senhor, bem como o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a mesa da proposição com todos os seus objetos. Também, todos os objetos que o rei Acaz, em sua infidelidade, jogou fora durante seu reinado, nós já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar do Senhor. Ezequias restabelece o culto, versículo 20. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os chefes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário e de Judá. E ordenou aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes diante do rei e da congregação, e estes puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei havia ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo o Israel. Também pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Porque este mandado veio do Senhor por meio de seus profetas. Os levitas estavam em pé com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tinham as trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem o holocausto sobre o altar. No momento em que começou o holocausto, começou também o cântico ao Senhor com as trombetas, ao som dos instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a congregação se prostrou quando se entoava o cântico e as trombetas soavam. Tudo isto até findar-se o holocausto. Depois que eles terminaram de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que estavam com ele se prostraram e adoraram. Então o rei Ezequias e os chefes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Ezequias tomou a palavra e disse: agora vocês se consagraram ao Senhor. Venham e tragam sacrifícios e ofertas de ação de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ação de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isto em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não conseguiam tirar a pele de todos os holocaustos. Por isso, os seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus tinha feito pelo povo, porque esta obra foi feita em pouco tempo. Nós vemos aqui, assim que Ezequias é coroado, rei, ele se preocupa com a casa do Senhor, porque ela estava abandonada, E havia necessidade de purificar o templo. Não só o templo, como os sacerdotes e levitas, que eram aqueles que
serviam no templo, né? Só eles podiam servir ali e eles estavam impuros. Portanto, Ezequias chama os sacerdotes e dá a ordem, né, para que eles se santifiquem e também purifiquem o templo, para que pudessem servir ao Senhor ali, conforme o Senhor havia determinado. Acás, seu pai, tinha feito um estrago ali, né? É interessante, né, a gente perceber que Ezequias, filho de Acás, reinou completamente diferente do seu pai, né? Porque Acás, ele fez um estrago em Jerusalém. Ele trouxe ídolos e serviu a esses ídolos, né? E o Senhor o tornou leproso por isso, porque ele ter trocado e ter também ultrapassado o limite de rei, né? Querendo exercer a função do sacerdote, oferecendo incenso. E nesse momento ele foi atacado de lepra, né? Ezequias sabia que para fazer essa reforma ele teria que ter alguns aliados com ele dispostos a servir o Senhor, né? Por isso ele chama os sacerdotes e os levitas que tinham ficado praticamente desempregados, né? Durante os últimos anos de Acás, porque Acás não serviu mais o Senhor, então os sacerdotes e levitas ficaram desempregados durante os últimos anos de Acás, né? Então Ezequias ordenou-lhes que limpassem o templo fisicamente, né? Deixar tudo limpinho e que purificasse espiritualmente também. Então Ezequias viu que a infidelidade de Judá tinha trazido maldição, né, para eles. Então ele quis restaurar o templo. Ezequias, ele pretendia restaurar a relação pactual que Judá devia ter com o seu Deus, né? Dentre os levitas que atenderam o seu chamado, foram os filhos dos coatitas, né, que incluíam a divisão de Arão, que compunha o sacerdócio, os filhos de Merari e dos gersonitas, que eles eram descendentes dos filhos de Levi. Eles eram guardas, trabalhadores, músicos, assistentes dos sacerdotes nos vários deveres associados ao templo. E os descendentes dos 3 principais músicos de Davi, que foram Asaf, Emã e Gedutum. Todos eles participaram desta renovação. Antes que os sacerdotes pudessem fazer alguma coisa no templo, primeiro eles tinham que se santificar, para estarem num estado de pureza espiritual e também ritual. De outra forma, eles iriam contaminar o templo ao tentarem purificá-lo. Então, para eles poderem entrar no templo, eles precisavam se limpar primeiro, né? Se purificar espiritualmente e também ritualmente, né? Eles deveriam estar em paz com o Senhor, né? Se santificando diante dele e também estar limpos por dentro e também por fora, né? Vestidos com as suas vestes sacerdotais, né? De linho finíssimo e tudo mais, como mandava o ritual, né? Então, depois de cuidarem disso, eles podiam remover todas as coisas que não pertenciam ao templo, especialmente as coisas associadas à idolatria. Então, essa limpeza começaria por aí, porque tinha ídolos dentro do templo, né? Acás permitiu isso. Então, eles tinham agora que pegar aqueles ídolos todos, jogar no lixo, né? E queimar tudo aquilo. Então, eles trabalharam de forma coordenada, né? E começando pela porta, desde a porta de entrada até o Santo dos Santos. Aí depois que eles terminaram tudo, né? Tanto o átrio como o Santo Lugar e o Santo dos Santos, tudo limpinho. Então eles foram e anunciaram ao rei que estava tudo pronto, né? Então começa a partir do versículo 20, começam os serviços no templo, né? Primeiro com uma oferta pelo pecado, né, que é o tipo de sacrifício
para expiação por transgressão involuntários da lei. Para isso ofereceram 7 animais, né? Como símbolos, os números 7 como símbolo de inteireza, né? E Ezequias e os sacerdotes seguiram as regras conforme Deus havia ordenado a Moisés. Ezequias não usurpou os privilégios dos sacerdotes, ou seja, ele não fez como Acaz, né? Ele respeitou o serviço dos sacerdotes e ele não fez nenhum serviço que não era para ele fazer. Ele deixou que os sacerdotes servissem como era, que ele sabia que só os sacerdotes poderiam fazer a cerimônia ali, né? Impor as mãos na cabeça dos animais, sacrificá-los, né? E Ezequias esperou que os sacerdotes fizessem o seu trabalho, né? E ele mesmo, como rei, também estava esperando ali o perdão do Senhor, né? Ezequias seguiu os precedentes que tinham sido estabelecidos por Davi. Em especial, ele fez com que a música, que tinha exercido um papel tão importante para Davi, também fizesse parte da adoração no templo, né? Então, ele estabelece um culto ali, né? De adoração. Então, para nós adorarmos o Senhor, há necessidade de música, né? Tão lindo, né? Quando nós, como nós em uma só voz cantamos e louvamos o Senhor se agrada dessa adoração, né? E em seguida, ele fez a oferta queimada. E essa oferta era uma oferta de sacrifício que expressava a dedicação completa de uma pessoa, a consagração dessa pessoa. Então, logo que iniciou o sacrifício, os músicos começam a cantar. Então, foi um culto muito lindo, né? Inclusive, esses cânticos de louvor escritos por Davi e Asaf, né? Nós já lemos nos livros de Salmos, né? Tem vários salmos com os cânticos de Davi e Asaf. E agora que o templo e os sacerdotes estavam prontos, então Ezequias convocou uma festa de sacrifícios com a participação do sacerdote e de todo o povo. Então, diferentes tipos de sacrifícios foram oferecidos a Deus, inclusive ofertas de gratidão, né? Que são as ofertas queimadas, significavam a consagração a Deus. Muitos ofereceram de livre coração esse tipo de sacrifício, prometendo fidelidade ao Senhor, né? Então, graças ao Senhor, hoje nós não precisamos mais oferecer essas ofertas, porque Cristo, né, tipifica todas essas ofertas, né? Então, nas nossas reuniões, só tem Cristo, né? E assim a gente pode desfrutar das riquezas de Cristo. A gente vê também que esse avivamento de Ezequias, ele começou no lado de dentro e seguiu para fora, né? Tanto os sacerdotes como o templo foram limpos, né, de dentro para fora, né? Então, Ezequias, ele não começou quebrando ídolos e obrigando o povo a vir ao templo, né? Ele começou com a restauração do templo, com o serviço da renovação e dedicação, né? Ele assegurou que desde o início houvesse música, né? Então, depois de realizar a cerimônia inicial com os sacerdotes, então ele convida todos os interessados para que se juntassem nessa jubilosa celebração. E o povo concordou. Então, o avivamento tornou-se contagiante. Não é assim, muitas vezes, né? Às vezes nós estamos na reunião, a gente começa a cantar, a gente começa a louvar, entoar salmos, compartilhar, e o ambiente é celestial, né? E contagia as pessoas. Se entra uma pessoa ali, naquele momento que você está desfrutando do Senhor, ela é contagiada com o ambiente, né? Então, foi isso que aconteceu com o povo. Ninguém fez nada forçado. Eles mesmos desfrutaram de toda essa reforma e eles se consagravam ao Senhor voluntariamente, oferecendo sacrifícios. Amém? Esse foi o capítulo 29, com várias notas aí para maior compreensão, tá certo? Faço uso da Bíblia King James. Amém? Jesus é o Senhor. Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade
a leitura de hoje seguindo o roteiro anual. Irmã Lene, é com você agora. Vamos continuar com o nosso desfrute. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Mais uma vez, mais um dia de leitura bíblica. Continuando, vamos ler Salmos capítulo 24, Provérbios capítulo 20, versículo 12 e a carta de Paulo aos Romanos capítulo 14. Iniciando com os Salmos. A vinda do Rei da Glória, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Agora, Provérbios capítulo 20, versículo 12. Só um versículo. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. Agora vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Tolerância com os fracos na fé. 14, versículo 1. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? É o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua, dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário,
a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão ficar triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Versículo 19. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Amém? Amanhã prosseguiremos com mais uma leitura bíblica e vamos ler o capítulo 15 de Romanos. Bom dia, irmãs. Bom dia, queridas ouvintes. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: O Exército de Deus. Recebam com carinho Taíka Saleb. Quando o homem é chamado pelo Senhor, por um lado é para desfrutar a salvação que Deus lhe preparou, e por outro é para atender a uma convocação militar. Então, se você respondeu ao chamamento do Senhor, consequentemente foi introduzido para dentro das riquezas insondáveis de Cristo, e ao mesmo tempo passou a integrar as fileiras do exército de Deus. A maioria dos cristãos, por desconhecer a necessidade de Deus, dá atenção apenas à sua própria necessidade de salvação. No primeiro livro da Bíblia, vemos Deus criando o homem, e em seguida ele o comissiona para uma guerra espiritual. Leiamos estes versículos com atenção. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Essa passagem nos diz claramente como Deus criou o homem e as razões. O homem e a mulher foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher foram feitos para expressar Deus em todo lugar. O homem e a mulher foram feitos para exercer o domínio de Deus em todas as esferas. O homem e a mulher foram feitos para introduzir a autoridade de Deus na terra. Ó Senhor Jesus,
Leva-nos, Senhor, a cumprir a tua comissão, a executar aquilo que está no teu coração, a fazer, Senhor, a tua vontade. Fomos feitos à tua imagem e semelhança para expressar o Senhor em todo lugar, para exercer o teu domínio em todas as esferas e também para introduzir a autoridade de Deus na terra. Senhor, leva-nos a executar aquilo que está no teu coração. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amados ouvintes, amados irmãos. Deus abençoe a vocês, seus familiares. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, mais me concede. Obrigada pelo pão de cada dia. Obrigada por morrer na cruz, salvar nos pecados, derramar teu sangue precioso. Ó Senhor Jesus, perdoa nossas falhas. Ó Senhor, acampe seus anjos no mundo inteiro, no Brasil, nos estrangeiros, nossa cidade Caetité. Hoje eu oro para todos os ouvintes, todas as irmãs e irmãos, pelas suas casas, pela sua saúde, seus familiares, seus filhos, seus casamentos, o lar de cada um, seus trabalhos, suas viagens, seus retornos, seus inventários. Ó Senhor Jesus, a saúde, ó Senhor Jesus, todos os lavradores, todos os comerciantes, todos os estudantes, todos os governantes, todos os professores, diretores. Ó Senhor Jesus, todos os jovens, adolescentes, todas as criancinhas, todos os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua. Vai diante, Senhor, os moradores de rua, Senhor, a cada um deles. Ó Senhor Jesus, os hospitais, todos os UPAs, todas as clínicas, posto de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as UTI, todas as CTI, todas as pessoas que estão internadas, que estão entubadas, estão isoladas. Ó Senhor Jesus, todos que estão nos corredores, Senhor Jesus, todos que fizeram cirurgia, todos que vão fazer cirurgia, todos que estão de recuperação em casa, todos que estão acamados. Senhor, vai adiante, Senhor, todas as pessoas que estão acamadas, Senhor Jesus, todos que estão passando problema, uma dificuldade na família, todos os currículos, todos os processos, todas as audiências, pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos, abençoa, Senhor. As famílias que perderam, estão perdendo seus entes queridos todos os dias, conforte o coração dos seus familiares. Eu peço pela minha saúde, eu peço pela minha casa, meus filhos, meus irmãos, meus familiares, meus vizinhos, meu bairro. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigada pelas orações, obrigada pela tua palavra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, estamos chegando ao final do nosso programa, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês e até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. Ele é o Rei, Jesus é o Rei, é o nosso Rei. Ele é o Rei, Jesus é o Rei, é o nosso Rei. Ele é o Rei, Jesus é o Rei, é o nosso Rei. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor